Eu pedi muito a Deus uma direção sobre o que falar nessa noite. Eu tenho certeza que não vou ser muito extenso nessa ministração, mas diante de tamanha resistência ao que falar, não resistência, mas nem dúvida, mas a questão era, meu Deus, confirma para mim o que eu devo falar. Estava indo numa direção, mas não vinha inspiração para aquilo, não vinha a confirmação de que realmente era isso que a igreja hoje precisava ouvir. É muita responsabilidade estar aqui na frente, pregar a palavra de Deus. Fazer com que o pastor Ralph, os líderes e a pastora Lisa sejam cobertos aqui, né? Prestar essa cobertura, dar a eles esse respaldo, essa retaguarda aqui. Eu sei que o pastor Ralph, ele é um excelente pregador da palavra, ministra de uma forma que você realmente sai daqui assim cheio, completamente satisfeito da palavra de Deus. E a responsabilidade é muito grande, o temor é muito grande. Mas hoje pela manhã, né, além do que eu já tinha pesquisado, e eu aproveitei toda a palavra que eu vinha pesquisando, e eu não sabia qual seria o título dessa mensagem, o que realmente seria a ênfase disso. E hoje pela manhã Deus falou comigo. De manhã, hoje Deus falou comigo. E o tema da mensagem de hoje é um clamor. Não a Deus, assim, diretamente, mas a todos vocês. O tema da mensagem é que se levantem os guerreiros do Senhor. Que se apresentem à igreja, aos líderes, ao Senhor, os guerreiros dessa geração. Eu até pedi para que colocassem uma foto ali, né, enquanto eu estivesse ministrando. Não sei se o irmão ele prestou muita atenção, mas está muito apagado ali, né, tal. Mas eu gostaria muito que você, mesmo assim, você fixasse ali. Está meio obscuro. Mas é algo que nos fala muito nesses dias. E eu creio que Deus está querendo levantar, queridos, nesses dias, uma igreja de guerreiros. Mas Deus procura adoradores. E eu quero dar uma notícia para você. Os maiores guerreiros são os adoradores de Deus. Os verdadeiros adoradores, estes são os melhores, os mais adestrados, os maiores guerreiros do Senhor. Tem exemplo disso? Tem. Tem exemplos. O maior exemplo de todos, nós vamos ver que é o rei Davi. Eu queria começar a falar para vocês sobre isso, mas antes, por que eu fui levado, conduzido? Porque eu tenho visto, eu tenho participado em algumas comunidades ali da internet, enfim, redes sociais, eu abro e me comunico com algumas pessoas, lanço ali a palavra de Deus, brinco com alguns, né? E vejo assim uma ansiedade, um desejo muito, muito grande nas pessoas de quererem, né, assim, de demonstrarem ali, de refletirem o poder, a unção de Deus, o que Deus fez, os testemunhos. Muitos ministros falam ali, colocam, escrevem a palavra de Deus, mensagens legais do Senhor. Mas eu sinto que falta na igreja nesses dias, na vida das pessoas, na nossa vida, é o espírito guerreiro, daquele que toma a ferramenta, o seu instrumento, as suas armas nas mãos, e não desistem jamais, e não olham para trás, não sejam como os fracos murmuradores. Não estou dizendo que você reclama uma vez ou outra, você é um fraco. Estou falando que quem é
quem vive murmurando, reclamando da vida todos os dias, reflete muita fraqueza e nada de um guerreiro do Senhor, verdadeiro guerreiro do Senhor. Porque o guerreiro de Deus, aquele que Deus realmente impôs as mãos e ungiu e capacitou a guerrear, a lutar as guerras espirituais neste mundo tenebroso, você pode lutar orando, buscando, fazendo, trabalhando, investindo nas coisas que Deus colocou nas suas mãos. Você pode fazer isso com ousadia, com determinação, com muita qualidade, porque o Deus quem te adestrou, nosso Deus é quem te adestrou e te capacitou. Então, você, queridos, está capacitado a guerrear, a lutar, murmuração, reclamação, vontade de desistir, isso até acontece. Às vezes vem essas tentações sobre nós, vontade de ficar na cama, não levantar. Mas essa é uma geração que vai ficar para trás, porque a igreja que o Senhor está levantando nesses dias, essa igreja será conhecida como uma igreja de guerreiros. Você é um guerreiro do Senhor. Você foi chamado para lutar, guerrear até o fim, lutar com qualidade, com capacidade, com inteligência. Quero dar os parabéns aqui e glorificar a Deus pela vida do Rafael, Andrés, dos irmãos que estavam aqui na frente pela manhã e eu vi, que saíram daqui e foram ministrar adoração em praça pública. Alguns irmãos dos conectados aí que estavam também, outros que também estavam convidados, eu vi até o Marcelo estava aqui, foram para lá em praça pública adorar ao Senhor, fazer algo diferente, desafiador. Você pensa que é fácil? Chegar lá assim, acorda de manhã no domingo, vem aqui para frente, encontra, faz isso, organiza, vai lá para a praça, começa a cantar que nem um doido ao Senhor lá, fechando os olhos, adorando, ministrando a Deus. Com as pessoas passando, olhando você ali, fazendo algo completamente assim, sem nexo, sem sentido para muitos. Mas os guerreiros do Senhor são os verdadeiros adoradores. Guerreiros de Deus não olham para trás, vão fazer e cumprir a vontade de Deus, com determinação, com ousadia, dando a cara ali assim, mostrando quem é. Parabéns, meus irmãos. Vocês vão receber o galardão reservado por Deus, a bênção do Senhor, por causa da ousadia e da determinação. Continuem fazendo. Me chamem também para a próxima vez. Continuem fazendo, continuem lá. Vão, faça adoração. Reúnam um grupo maior possível de gente na praça ou na praia ou no Malibu, onde for. Faça aquela roda e comece a adorar a Deus. Cante, ore em línguas, fale com o Senhor, ministre a Deus, adore, ajoelhe-se no local, ofereça ali um altar de adoração ao Senhor. Porque as pessoas fazem loucuras no mundo e nós vamos fazer essas loucuras para o Senhor. Porque a loucura no mundo, né, é sabedoria para Deus. Então isso agrada ao coração de Deus. Os guerreiros do Senhor fazem coisas assim. Muito fácil ficar em casa. Muito fácil relegar para outra pessoa. Delegar responsabilidades que nós aprendemos e temos aprendido que é uma coisa muito errada. Porque se você delega uma responsabilidade para alguém, para um discipulador, você está fazendo algo errado. Você delega autoridade. Responsabilidade sempre será sua. É sua responsabilidade também. Ficar na cama, acordar mais tarde, deixar o tempo passar, as coisas acontecendo no reino. Quarta-feira está um ventinho no sudoeste, eu não vou não. Guerreiros do Senhor, levantem-se em nome de Jesus nessa igreja. O Senhor está te chamando. O Senhor quer prepará-los para a multiplicação, para o crescimento. E o que nós vamos gerar? Qual é a geração que vem? O que nós vamos espelhar para aqueles que estão nascendo? Queridos, a igreja vai crescer muito, mas para que as pessoas que venham nascer, né, tenham a verdadeira instrução, conhecimento, atitudes corretas, elas precisam ver em nós, pais, na fé deles,
pais espirituais, verem atitudes de homens valentes, de mulheres valentes, guerreiros que não estão dispostos a arredar 1 centímetro sequer da vontade de Deus. Você está com o vídeo pronto aí? Ainda não? Prepare o vídeo e abra em 1 Samuel, por favor. 2 Samuel, eu vou começar do final. Não sei, Deus está falando do final, do que eu ia falar no final, mas eu vou falar agora. 2 Samuel, capítulo 23. Versículo 8. Quantos já ouviram falar nos valentes de Davi? No livro de Crônicas, fala muito mais especificamente sobre isso, e eu recomendo você ler em 1 Crônicas, anotem, depois você lê no capítulo 11, versículo 10 ao 47. Você vai ver umas histórias impressionantes, coisas que parecem ser de filmes de ficção. Mas estava aqui porque, queridos, uma das características, eu vou falar algumas características aqui nessa noite, do guerreiro de Deus. Uma das características do guerreiro é que ele anda acompanhado de guerreiros. O guerreiro do Senhor, ele anda acompanhado de soldados, de guerreiros também. Amém? Então, para que te dê sede, vontade de vencer, de lutar. Esse pequeno vídeo de 1 minuto e 10 segundos mais ou menos, você vai ver algo de que eu quero falar com você nessa noite. Nossa liberdade. Nós marchamos. Darcius, que agradável surpresa. Essa manhã está cheia de surpresas, Leônidas. Fomos enganados. Não deve ser mais do que 100. Essa é a surpresa. Silêncio! Isso é o exército deles. Ouvimos que Esparta está na rota da guerra. Estávamos ansiosos para unir forças. Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós. Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes. Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número. E não é isso? Você. Qual sua profissão? Ceramista, senhor. E você, Arcade? Qual é sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos! Qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que você. Não sei se você conseguiu compreender um pouco a mensagem, a voz. Mas havia ali, não sei se vocês já viram esse filme. O que aconteceu aqui? Só uma ilustração. Existia uma guerra que estava sendo colocada ali contra Xerxes, né, um rei lá. E um exército mais numeroso de uma turma ali estava se encontrando com esses daqui. Só que esse exército era menor, tinha poucas pessoas e ele estava falando ali, não é isso? Vocês entenderam bem? Poxa, mas que surpresa, com esse pouquinho de soldados você vai guerrear? Como é que vai ser? Isso é uma surpresa para mim, vocês eram numerosos, a gente não vai conseguir. E aí ele começou a ver a qualidade de cada exército. Um era pedreiro, ferreiro, o outro era ceramista, o outro era sei lá o quê. Mas estavam ali para lutar, né? E quando perguntou ao exército dele, só tinha guerreiros. Guerreiros. Mais ou menos esse é o grito, como se tivesse assim, guerreiros, guerreiros. E eu creio, queridos, eu creio. Numa geração de pessoas que não são profissionais aqui, mas são guerreiros. Gente que está trocando, que troca a vida secular, as coisas pequenas pela causa do Senhor. Para guerrear as guerras que o Senhor tem proposto. Você pensa que para ganhar uma vida, para colocá-la lá no batismo, por exemplo, ou para levá-la no Vida Vitoriosa, quantos sabem que é uma guerra travada para a gente fazer isso? Amém? Quantos já viram que é uma guerra? Levante sua mão, quantos já perceberam isso? O que nós fazemos?
O que você faz? Nós sabemos, tem que pegar na mão, tem que conduzir, tem que fazer, tem que falar, quase colocar na cabeça da pessoa, querido, vai, porque você não vai se arrepender. Aí coloca lá, tenta empurrar, enfiar dentro da cabeça da pessoa e coloca lá dentro do ônibus e pega e leva. É assim, queridos. Nós, como guerreiros do Senhor, temos a obrigação de lutar até o fim. Somos poucos aqui, Cabo Frio é grande, não é verdade? Hoje nós somos cerca de 800 e poucas pessoas, membros na igreja, aqui em Jardim Esperança. Glória a Deus, amém? 800 e quantos, sabe mais exatamente? O pastor falou na semana agora, 800 e alguma coisa de membros colocados lá no papel, tá? E isso é pessoas que estão participando de grupos familiares. Esse é o nosso relatório. Pessoas que participam ali dos grupos, mais de 800 pessoas. Em saber que há 7 anos atrás, 7, 8 anos, éramos 45 guerreiros feridos, abatidos ali, angustiados, machucados. Glória a Deus, hoje somos 800 guerreiros do Senhor. Mas Cabo Frio tem muita gente. Tem muitas igrejas também, não é verdade? Tem muitos guerreiros espalhados aí. Mas, infelizmente, esses 300 aí, os espartanos, né, os 300, são poucos. Mas é com essa turma, é com esses guerreiros, são com esses guerreiros aí, é com eles, né, que Deus vai contar e está contando. É com você, queridos, que entende o compromisso assumido quando você disse sim, pelo menos para essa igreja. Eu quero ser membro aqui, eu quero caminhar contigo. Queridos, você arrumou uma encrenca no bom sentido, né? Você arrumou algo para você fazer. Você jamais terá folga no sentido de que ficar lá, assim, na rede, no mundo espiritual, descansando, não. Não há descanso, porque há muitas pessoas para serem ganhas. Há uma igreja a ser edificada. Então, dito isso, eu quero ler com você agora aqui esse capítulo que eu falei aqui, né? Não li, eu só comentei. Os soldados de Davi. Você sabe que Davi foi um rei reconhecidamente adorador de Deus. Por vários momentos ele pegava, você vê os salmos, você vai ler, que coisa impressionante. Quantos salmos dele, assim, a grande parte, quase que total, né? Grande maioria dos salmos é de autoria de Davi. Salmos lindos, maravilhosos, de gente que parece um poeta, assim, escrevendo, mas Davi, na verdade, era um guerreiro desse tipo aí, assim, que a gente vê. De cuspir maribondo, de partir para cima, de lutar, às vezes sozinho com exércitos inteiros. Da onde você tirou isso? Então eu vou dizer aqui. Olha aqui o que acontece aqui no versículo 8. São esses os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe, Barsebete, então, isso aqui, de Taquenomoni, meu Deus, que nome é esse? Que era o líder do grupo chamado Os Três. Eu estou lendo na tradução de hoje, é sempre bom falar, tá? Com a sua lança, ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha só. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aui, era um dos famosos três. Uma vez, olha o que está escrito aqui, queridos. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas saíram batidos, se retiraram. Você imagina numa batalha, todo o seu exército bateu em retirada. Mas Eleazar ficou com Davi. Eleazar, esse homem aqui, um desses aí, ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesses dias.
Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Guerreiros, valentes do Senhor. Um homem, 2 homens lutando, e Davi ali, a Bíblia está dizendo que ficaram os 2. Ressalta aqui, né, coloca Eleazar por causa dessa situação peculiar, que ele ficou com cãibra. A Bíblia diz, em outras versões, que ficou agarrada a espada, né, a mão dele ficou agarrada. E de tanto lutar, de matar, de trabalhar, de lutar, de guerrear. Imagina isso. Pode, naturalmente, você pensa na sua cabeça, um homem, 2 homens lutarem contra o exército e ganhar uma batalha? Pode? Não pode. Mas eles arredaram o pé, está dizendo aqui que eles correram junto com os israelitas? Sim ou não? Não. Eles ficaram, eles lutaram. Poderiam morrer? Claro que poderiam morrer. Mas eles estavam dispostos a lutar. Porque no fundo, lá no interior do coração desses homens, eles tinham a certeza de que Deus era com eles. E que se eles lutassem aquela batalha em nome do Senhor, eles iriam vencer, nem que fosse 1 milhão de pessoas. Porque Deus estava com eles. Queridos, nós precisamos aprender que Deus está conosco. Às vezes um empecilho, uma guerrinha desse tamanho, uma luta, um problema com o seu vizinho, com alguém do seu trabalho, alguém caluniou, falou algo de você, e aí coloca-se uma guerra, e você fica ali, e guerreando, lutando contra a pessoa, não sabendo, e fica, meu Deus, o diabo está furioso comigo, e aquilo se torna um gigante na sua vida, e você não sabe lidar com aquela situação. Eu quero dizer, meu irmão, não faça nada, deixa Deus agir no seu lugar. Usa as armas que Deus colocou já nas suas mãos. Não fuja, não fuja. Encare o problema. Encare a situação. Não fuja. Mas também não use as suas forças naturais, simplesmente porque você é mais forte, você tem mais sabedoria, você tem a proteção de Deus. Porque na hora que se Deus afastasse da vida de alguém, um desafiador desse, ele estava frito. E tantas outras histórias você vai ver aqui, de outros valentes, gente que lutou sozinho, guerreou. Está aqui, você pode ler depois em casa. Coisas impressionantes acontecendo aqui. Gente que relacionada nome por nome. Versículo 24, 39, você vai ver nome por nome de pessoas que escreveram a história e que ficaram com o nome reconhecido. E eu quero dizer, aqueles que lutam, aqueles que guerreiam, têm o seu nome conhecido no mundo espiritual. E o diabo fala, lá vem ele. Lá vem aquele sujeito lá, o filho do homem, daquele de branco lá. Já vem perturbar a minha paciência. Já vem encher a minha paciência. Já vem lutar, já vem querer tirar a minha paz. Aqui, né? O diabo. Por quê? Porque você se faz conhecido no mundo espiritual, que é importante. O seu nome é conhecido lá, e é lá que é importante ser conhecido, porque você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que busca, que batalha, que luta, que guerreia, que luta por uma vida, que vai no resgate dela, não se conforma quando alguém está morrendo, pessoas que estão afastadas um tempão do grupo familiar e você não está nem aí. Como pode acontecer isso, queridos? Você precisa ir atrás da pessoa. Ah, mas a pessoa está aí, se ela falou mal, ela saiu aqui, ela discutiu, ela não aceita mais. Vai lá. Luta por ela. Deus a colocou nas suas mãos. Deus está te desafiando a lutar pelas suas causas. Pelas coisas que Ele mesmo propôs para você. E você desiste no primeiro passo, na primeira dificuldade. Querido, se eu desistisse na primeira dificuldade, há 8 anos atrás eu não estaria mais nem na igreja.
Certamente eu não seria pastor, não seria coisa nenhuma. Mas eu tenho aprendido, e eu sei que aqui tem pessoas que estão aprendendo, vocês estão aprendendo também, de que nós não vamos desistir. O primeiro revés, as primeiras dificuldades, a primeira vontade que dá de não levantar da cama. Mais um dia na minha vida. Que será? Não aguento mais pensar nessa dívida, eu não sei mais, eu não estou sem saída. Luta! Vai atrás, corre, busca de Deus, procura ajuda, pede ajuda para alguém orar por você. As portas vão se abrir, os céus vão se rasgar. 1 Samuel, capítulo 17. Dois versículos só. 17, versículo 24. E 25. Ora, baixei cantará, manahá. Versículo 24. Uma história bem conhecida. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados e eles diziam: olha para ele, escute o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais terá que pagar IPVA, IPTU, ICMS, ICMS, ISSS, qualquer coisa. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Que mesmo? Afinal de contas, quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? 26, eu li. Um rapaz, um garoto, adolescente para jovem, não tinha 20 anos nessa história aqui. Não sabia nem manusear armas de guerra, mas era valente. Tinha uma história, um histórico de luta, novo, mas de determinação. Mais novo entre os filhos de Jessé, mais novo, ficou encarregado de cuidar das ovelhas do pai. Querido. Deram encargo a Davi de cuidar das ovelhas do pai. E ele cuidava das ovelhas como se fosse dele. Cuidava das ovelhas. A história diz que nós vamos ler. O que aconteceu? Não tinha ninguém que pudesse tocar nas ovelhas que ele não fosse avançar, se cuidasse delas e não deixava escapar nenhuma. Um garoto, um rapaz. Quando veio um incircunciso, um judeu lá, né, um filisteu, desafiou o povo de Israel. E o desafio era: quem me derrotar, quem vencer Golias, no desafio contra Golias, ou ele, quem vencer, vai tomar posse, vai herdar e vai ser dono dessa parada toda aqui. E os israelitas, os judeus, tremeram de medo. Tremeram de medo. E não sabiam o que fazer. O que nós vamos fazer? Se fosse uns 20 contra ele, a gente ainda desafiava. Um contra esse gigante. A Bíblia diz que a lança dele era tão grossa quanto uma peça de teceira. É um negócio assim, mais ou menos. Uma circunferência da lança dele. Só da lança de Golias. Imagina a grossura, né? E ninguém sabia. E Davi, nesse momento, estava chegando lá para levar comida para os seus irmãos, que eram dos soldados lá do exército de Israel. E ouviu essa parada: que negócio é esse? Que conversa é essa?
Que papo é esse aí? E aí olhou, tá, ouviu o filisteu, um gigante. Mas sabe para que Davi olhou? Olha só que coisa interessante. E é isso que eu quero destacar. Davi não olhou para o gigante em si, para quem estava falando, se era grande, se era pequeno. A gente percebe isso na fala dele. O que ele estava destacando é que aquele ali era uma pessoa ímpia, era um pagão, e estava desafiando os filhos da promessa. Quem é esse aí que está desafiando aquele que é filho de Deus? A coragem, a ousadia de um verdadeiro guerreiro do Senhor faz dizer coisas assim. Se você é valente, querido, não tem problema grande ou pequeno que vai te parar, porque você é filho da promessa. Você é filho da promessa. Circuncisão era uma coisa séria para os judeus. É ainda, né? Naquela época, isso significava, era uma coisa muito séria, era um símbolo da aliança com o Deus, o Todo-Poderoso, o Jeová. Era um símbolo de que eles eram o povo de Deus e que ninguém podia tocar, segundo a promessa. E estavam lá, o exército todo tremendo. Por quê? A diferença é que um estava capacitado. Estava capacitado. Como? Cheio de armas, treinado, com as espadas, com as lanças. Não. Vê aqui no versículo 34 agora. Ele se apresentou, Saul queria conhecer. Olha, o 33 fala aqui, né? Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Saul estava cego, querido. Saul é símbolo do religioso. Simbologia de Saul é o crente religioso. É aquele que vê tudo, né, na Bíblia, mas não vê nada de Deus. Conhece a letra de ponta a ponta, mas conhece pouco do poder e da unção do Espírito Santo. Versículo 34. Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou o urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dela e ataco. E tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Já viu uma criança falando? Você imagina? Alguém filmou? Alguém viu? Foi testemunho disso lá nessa história? De que Davi fez isso? Ele que contava essa história. Ele saiu e contou essa história lá para o pai. De repente ele pegou lá a cabeça do leão e mostrou aqui e tal. E ele disse que foi ele. Mas ele estava falando, não precisava falar, queridos, as grandes coisas, as grandes realizações que Deus faz na nossa vida, você não precisa espalhar para ninguém, assim, que ninguém veja. É para espalhar, mas não é necessário que as outras pessoas vejam, não. Vejam o acontecimento, vejam que no momento, vejam tudo. Mais dia, menos dia, todos vão reconhecer o Deus grande na sua vida. Todos vão ver que Deus é poderoso na sua vida. Isso vai acontecer, as pessoas vão ver um dia. As realizações, o que Deus fez, ali, às vezes no secreto. Você vai um dia, vai testemunhar. E a sua própria vida, as atitudes vão dizer que realmente você estava falando a verdade. E aí, né, olha só, versículo 35, eu vou atrás dele e tal, 36. Agarro tenho matado leões e ursos e vou fazer, olha, tenho matado, né, leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu incircunciso, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Aí colocar nas armas lá, armadura, você sabe, né? A maioria conhece essa história. Até quem não conhecia direito, já viu na Record lá, né? A novela lá do Davi. E
botou lá, o Saul tentou botar as armas dele, né, em Davi, mas Davi rejeitou, como se quem estivesse dizendo não. Lembra daquele versículo? As minhas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas de Davi são como as suas, são poderosas em Deus, para fazer grandes coisas. Chegou o dia, chegou a hora, o momento. Golias começou a dar passos, né, em direção ao exército de Israel. Não aparecia ninguém. E começou a desafiar. E aí, vai aparecer alguém? Davi, a Bíblia diz que ele saiu correndo para as fileiras de frente. Tomou a frente, antes passou por um rio lá, pegou umas 5 pedras. Por que 5 pedras? Podia ser uma, né? Os filhos de Deus, uma. Mas sempre a gente tem que ter um plano B, não é isso? Nós precisamos ter sempre, né, um plano B, uma situação a mais. E a Bíblia diz aqui que na primeira, né, pelo menos a gente dá a entender que foi na primeira ele pegou. E ele já saiu correndo com um bastão na mão, com a funda rodando, uma arma daquela assim, né, um estilingue da época, e rodava, com um bastão na mão. Aí Golias viu: eu sou cachorro por acaso para você vir com pedra, com um pedaço de pau para cima de mim, rapaz? Eu vou te pegar, seu moleque. E não vai nem ter enterro, porque eu vou te esmagar todinho aqui, você não vai ter nem pedaço de você aqui para te enterrar. E mal ele estava falando, Davi rodou. Lançou aquela pedra. E a pedra foi, queridos, olha, foi uma pedrada na testa daquele gigante. Uma pedrada. Nem paracetamol de 1 grama dava jeito na dor de cabeça que aquele cara. Na verdade, a Bíblia diz que aquele gigante caiu duro no chão. Caiu duro. Pequeno guerreiro, pequeno valente. Quando ele estava lá diante de Saul, o que ele fez para convencer Saul ali que ele iria guerrear? Ele lançou mão do histórico, das coisas que ele já tinha feito, o passado dele. Olha, eu sou treinado. Então ele pegou o passado e apresentou. Interessante que o mesmo passado o condenou numa história lá na frente depois, quando nós vamos ler depois, já encerrando. Quando ele peca, quando coloca Urias na frente de batalha para ficar com a mulher dele. E Natan conta uma história que depois nós vamos ver. Já nós vamos ler sobre isso. Então ele pegou ali o seu histórico e colocou e apresentou: aqui são as minhas credenciais. Matei um leão e um urso. O que você acha, hein? Agarrei no pescoço dele, enfiei uma faca no pescoço, matei. Tá bom ou não? Não, tá bom, né? Matou um leão, um urso, bem capaz de poder, de repente, né, fazer uma cosquinha no Golias ali. Pelo menos enfrentou dignamente um gigante desse. Vai. E aí aconteceu isso, queridos. O que Davi era? Guerreiro? Treinado para isso, na verdade, não definitivamente, aos olhos naturais, não. Mas os joelhos de Davi mostravam que ele era guerreiro. Por isso que eu digo, os maiores guerreiros são os adoradores de Deus. São aqueles que fazem o seu altar. São aqueles que reconhecem o Senhor, que o adoram, que o ministram, que levantam adoração ao Senhor, que reconhece Deus como todas as coisas. Somente alguém que olha para Deus e vê a grandeza de Deus pode desafiar gigantes. E eu tenho uma coisa para contar para você. Queridos, ouça aqui o que eu vou dizer. Gigantes foram feitos para... Fala alto. Gigantes foram feitos para... Mais alto. Gigantes foram feitos para...
Eles vão cair. Eles cairão, eles vão cair, queridos, um a um. Se colocarem diante de você, vai cair em nome de Jesus. Porque você está sendo treinado para ser um guerreiro adorador do Senhor, aquele que luta as lutas espirituais, que sabe muito bem as armas espirituais e sabe empunhá-las, sabe usar. Tem um desafio em São Pedro da Aldeia, tenho falado com os irmãos. Temos um desafio grande. Levantar e edificar a igreja naquele lugar ali. Tem tal, a gente no papel, no relatório, são mais de 80 pessoas já, né, que tem ali. Mas não sou eu sozinho que vou fazer isso. E eu tenho visto e tenho dito, uma das características, falei aqui, do guerreiro é estar cercado de guerreiros. E eu quero valentes do meu lado. Eu tenho pedido a Deus, gente, que não desanime, que não desiste. A história dessa igreja fala isso. Está aqui um guerreiro aqui na minha frente. Márcio. Fernando. Gente que você não sabe, talvez, um mínimo da história. E as esposas, né? Daquilo que passamos. Caluniados. Sabe como nós éramos chamados, queridos, quando a igreja começou? Igreja dos rebeldes. Aí, como eu estava um pouquinho mais assim na frente, porque eu já era parte da liderança de uma outra igreja, Igreja do Kleber. Os irmãos do Kleber. Você pensa que isso não doía? Você pensa que isso não ardia? Na minha casa, lá. Você olhava assim, né, a situação, e só vinha notícias, fofocas, coisas para derrubar, para acabar com isso que você está vendo aqui hoje. Pedimos socorro, pedimos ajuda. Apóstolo Ari, socorro. Nos ajude. Aquele coração apostólico, gigante, do apóstolo Ari, nos abraçou. Viu o pastor Ralph, que nos fez ver que não, realmente nós somos guerreiros do Senhor. Que a igreja dos rebeldes são a igreja dos guerreiros, na verdade. E que promessa de Deus lá atrás, de que iria transformar o choro em riso. E as pedras falariam, amém, Rosa? Transformar o sonho numa verdade. Por causa de guerreiros, queridos. Eu não estou aqui me exaltando, não. Eu só estou dizendo a história. Hoje, sempre fui um dos menores da casa de Israel. Ali. Mas eu sou com você. Aí eu fico juntos. Se eu olho para trás, eu estou aqui na frente de batalha. Um gigante na minha frente. E eu olho para trás assim, não vejo ninguém. E eu realmente vou tremer nas bases. Talvez seja uma direção, a palavra de Deus muito forte, eu iria enfrentar. Mas se eu olho para trás e estou enfrentando o guerreiro, e ele me desafiando, e eu olho assim, aí tem uma igreja, orando, intercedendo. Meu irmão, pode vir, meu irmão. Vem! Pode vir. Porque na minha retaguarda tem muitos guerreiros, tem um exército inteiro. Porque se você me derrubar, me ferir, eles vão me carregar. E foi assim. Davi, em 2 Samuel, aqui no capítulo 23, tem uma história dessa aqui, no versículo
23, perdão. Versículo... Deixa eu ver aqui, só um minutinho. 21. Capítulo 21, versículo 15. Olha só como que coisa linda, que maravilhosa. Do que eu estou falando, uma ilustração daquilo que eu estou dizendo. Houve uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Talvez já não era um garoto, né? E realmente nessa época ele já não era um menino mais. Um gigante chamado Isbi-Benob, outro gigante, tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos. E estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi. Mas Abisai, cuja mãe era Zeruia, socorreu a Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. E eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo. Retaguarda, queridos. O pastor está lá em Curitiba. E o que nós estamos fazendo aqui? Orando por ele. Para que tudo vá bem lá. Isso se chama retaguarda. Estratégia de guerra. E se nós somos um exército de Deus, nós vamos montar estratégias de guerra. Se você quer, queridos, você deseja, eu não sou de São Pedro, mas você quer ver a igreja crescendo lá, nascendo lá naquele lugar, pela misericórdia do Senhor, ore por mim. Ore pela minha esposa, ore pelos dirigentes de grupo familiar que tem lá, pelos líderes, pelos irmãos que são de lá. Mas eu não sou de lá, mas ora, queridos, você é a igreja. Isso é estratégia de guerra, nós somos guerreiros, e os guerreiros lutam juntos. Lutam juntos, queridos. Eu tenho uma certeza tão grande. Porque não tem essa direção aqui, nem tenho autorização para fazer isso. Mas se nós saíssemos hoje daqui, vamos descer aqui desse lugar, nós vamos para a praia, todo mundo que está aqui, caminhando pela praia, pela Malibu, nós vamos fazer um arrastão espiritual. Vamos lançar a rede, arrastão de rede, né? Vamos lançar a rede. Todo mundo que passar, você vai falar de Jesus para ela. Queridos, vai chover conversões. Vai chover conversões. Muitas pessoas vão entregar a vida para Jesus. Se você falar com autoridade, com determinação. Vai acontecer isso. Mas se nós formos juntos, se nós formos determinados, se nós formos com o espírito valente, com desejo mesmo ali na veia, com a vontade mesmo, com a gana de pisando na cabeça do diabo e servindo a Jesus. Vamos lá. Aí passa um lá, e tem alguém ali, aí você, posso orar com você? Eu quero orar. Você está doente? Está com alguma enfermidade? Da onde que está? Eu tenho uma dor aqui e tal, não sei o que. Estica a sua mão. Eu vou orar, ela vai ficar boa, você vai ficar bom agora. Aí você ora, determinar. Isso é ser valente. É aceitar os desafios. Vai para o hospital. Vai para o hospital orar pelos irmãos. Chama 3, 4, pelas pessoas, né? Não somente pelos irmãos, pelas pessoas que estão lá enfermas. Ore por ela, coloca a mão. Não faça como os outros aí, não. Tem uns religiosos que vão para lá, vai orar para encomendar a alma, igual o pessoal fazia na outra religião lá, né? Encomenda a alma, tá, o Senhor, Pai, se for da tua vontade, Deus, que Ele permaneça conosco, mas, ao contrário, o Senhor receba-o no céu. O Senhor abre a porta aí, quase que pediu a São Pedro, fica aí com a chave, para na hora que entrar, a porta... Queridos, nós não. O cara está em estado terminal, o cara pode estar do jeito que tiver. Nós vamos orar pela cura. Eu não fui chamado para encomendar a alma. Não tem aqui na Bíblia, eu não vi isso aqui. Não está escrito em lugar nenhum. Então, se eu vou orar, eu não vou perder tempo, eu vou dizer em nome de Jesus, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, mas eu creio que o poder de Deus pode levantar aquela vida. E assim que nós vivemos,
Isso é espírito guerreiro. Gente que olha, mas não vê a dificuldade. O gigante está ali na sua cara, mas você não está olhando para ele. Você está olhando para você mesmo. Eu sou o filho da promessa. A palavra está sobre minha vida. Responsabilidade de orar está sobre mim. A oportunidade é agora. Então eu vou estender as mãos e vou orar. Quase encerrando. Um tempo atrás eu fui na delegacia. Antiga delegacia. Já há muitos anos atrás. Ia evangelizar, tocar lá. Ia com o meu cunhado que faleceu. Luiz Cláudio Birubiru. Ele conhecia muitas pessoas de lá. E tinha possibilidade de entrar lá dentro, lá um cercado que tinha lá, né, lá dentro da delegacia. As celas ficavam assim, tinha um quadrado assim que a gente podia ficar no pátio ali ministrando, tocando. E eu ia lá para ministrar louvor, para cantar, dar um testemunho, lia a palavra. No dia que a gente cantava lá, todo mundo sabia cantar. Impressionante. Eu cantava uma música, todo mundo cantava música evangélica lá. Todo mundo. Parece que todo mundo ali passou pela igreja evangélica. Eles sabiam as músicas. Quantos querem entregar a vida para Jesus? Todos eles. Todo mundo levantava a mão. Era uma festa. Carentes de atenção. Pessoas que precisavam precisam de atenção. Eles queriam se manifestar, né? Aí teve um lá que falou assim: puxa, dá recado para fulano lá para mim e tal. Uma pessoa que não vi. Ei, pastor! Não é nem pastor, mas ele chamava. Pastor, eu te conheço, dá recado. Ele, cara, esse cara me conhece, meu Deus do céu. Da onde que ele me conhece? Conheço, não sei o que, você dá recado para fulano, não vou dizer o nome aqui não. Fala que eu estou precisando muito falar com ela, ajuda e tal, não sei o que. Tá bom, fala. E cantava ali, ministrava, pregava libertação para as pessoas. Aí veio o carcereiro, quando estava saindo numa dessas, falou assim, que eles sempre falam, né? E aí, de certa forma, com o coração dele, ele estava querendo fazer justiça com as próprias mãos, né? Dizendo assim, você já foi cantar para as vítimas, para os pais das vítimas, o pessoal aí? Você canta só para essa turma de vagabundo que tem aí? Aí eu olhei para ele, me segurei, né, na hora e falei, não, eu acredito na recuperação de todo mundo, inclusive na sua também. Aí ele olhou assim, ficou olhando para mim assim. Vocês são uns bobos. Alô? Glória a Deus. Por quê? As pessoas não acreditam nas loucuras que a gente faz, não acreditam na recuperação de ninguém, não acreditam em nada. Gente nesse mundo aí não acredita. Você convive com pessoas, os jovens, os adolescentes, convive com outros aí, que tudo para a pessoa é curtir a vida o quanto pode. Se você tira esse tempo para vir na igreja, é loucura, é perda de tempo. Jovem, adolescente, conectados do Senhor, conectados a mim, conectados à igreja. Ouçam com atenção. São vocês que vão fazer a diferença nessa igreja. São vocês que vão dizer e vão mostrar a identidade dessa igreja. São vocês que estão sendo treinados e capacitados a ir à frente de batalha, a tomar as rédeas como Davi, o rapazinho que não tinha condições,
mas vocês estão sendo capacitados com uma palavra, com uma direção, com uma igreja sedenta de justiça. Não é a justiça somente das coisas deste mundo. Tem gente que tem um vigor, uma força tremenda para fazer mudar as leis do Brasil, para reivindicar. Amém. Glória a Deus por isso. Utilize a força em dobro para mudar as situações espirituais também. Para investir em oração, em busca das pessoas que estão perdidas, de gente que está aí, que não vale nada para esse mundo, gente que já acabou a esperança. Porque em um determinado momento na vida desse guerreiro, desse valente chamado Davi, parecia que as coisas iam terminar, como eu já estou encerrando a minha palavra. Um determinado momento da vida dele, parece que as coisas iam acabar. Você vai ver Natã, lá em 2 Samuel, no capítulo 12. Natã. Deus foi a Natã. Aliás, Deus foi Natã. Natã é mais caro, porque se fosse de Gol é meio... desculpa a piadinha. Natã. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. Aí ele começou a contar uma historinha, como estou começando a falar aqui com você. Por que ele está contando essa história? Porque Davi havia pecado. Davi cobiçou a mulher de um soldado, um valente dele, e desejou ter aquela mulher. E colocou, trouxe a mulher para estar com ele, passou a noite com ela lá. Depois tentou armar aí para que Urias viesse da batalha e tivesse lá o seu encontro lá. Não, eu quero premiar, você pode passar a noite aí com a sua esposa. Mas a estratégia dele não deu certo. E, enfim, Urias era tão fiel à batalha, ao exército, que ele queria ficar lá, na guerra, na batalha. E aí não teve outra saída para Davi, segundo ele mesmo, teve que colocar o soldado na frente para morrer. Para que aí a viúva, a mulher dele, ele tivesse liberdade, segundo as leis lá, de ficar com a esposa dele. E aconteceu isso. Só que isso é assassinato. Isso foi imputado para a vida de Davi como um assassinato. Davi foi conhecido aqui como um assassino, homicida. O homem segundo o coração de Deus, o guerreiro valente, o lutador, guerreiro, homicida. Ficou com a mulher do outro, armou, matou o cara para poder estar com a mulher. E aí, Deus olhou dos céus e chamou Natã, e aí vem essa história. Natã, profeta do Senhor, veio a Davi e contou essa história. Natã podia contar qualquer outra história, queridos. Podia falar, tinha lá 2 cachorrinhos. Um cachorrinho mais forte, um cachorrinho mais fraco. Duas cadelinhas. Uma tinha vários filhos. Podia inventar outra, qualquer história. Mas sabe o que ele recorreu? Ele recorreu à mente, à história, o passado de Davi. Ele foi falar logo de ovelha, de pessoas que cuidam de ovelhas, de gente que está ali, de coisas que Davi mais sabia fazer. Embora tivesse tanto tempo que já que não fazia isso, Mas lá no passado, essa história que Natã foi contando, ele foi pensando. E olha só que história, só para terminar. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela e cresceu na sua casa, junto com os filhos dele, como se fosse um animal de estimação, essa ovelhinha ali. Era única, e era um bicho de estimação mesmo aqui. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ele bebesse do seu próprio copo, e dormia até no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. E Davi, eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. Eu cuidava das ovelhas do meu pai.
como se fosse minha. Eu sabia até os nomes dela todinho lá. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico, do vizinho. Esse não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante e em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, na ovelhinha, que deitava no colo, que bebia, a únicazinha, né? A ovelhinha de estimação do pobrinho lá. Pegou, matou e preparou uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro por Deus, eu juro por Deus, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Meu Deus, quem pode fazer uma coisa dessa? Natã olhou para aqueles olhos claros de Davi e disse: esse homem é você. E isso que diz o Senhor, é isso que diz o Senhor, Deus de Israel. Tornei você rei de Israel, salvei Saul, dei o reino, as mulheres do reino, tudo que você pediu tem. Se você pedisse mais, 2 vezes mais eu daria. Por que é que você desobedeceu os mandamentos do Senhor e fez uma coisa tão horrível? Você fez com que o Urias, o heteu, fosse morto na batalha e deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E aí começou a dizer tudo o que ia acontecer com ele. Coisas terríveis que ia acontecer com Davi. Versículo 12, você pecou escondido em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para todo o povo de Israel ver. Então diz Davi: eu pequei contra Deus, o Senhor. Queridos, essa foi a chave para eu te dizer: Davi é um homem segundo o coração de Deus. Como pode fez uma coisa tão terrível? Mas Davi reconheceu que fez algo terrível. Certamente, se a história pudesse voltar, ele não faria. Que é a prova disso? O Senhor perdoou o seu pecado, disse Natã. Você não morrerá por causa dessa atitude, por reconhecer. Quem disse que um guerreiro de Deus não dá umas, ali, umas tremidas de vez em quando? Quem disse? Pode até acontecer com você, comigo, querido. Mas um verdadeiro homem de Deus, ele está pronto para se arrepender, para dar valor ao que o Espírito Santo fala. O Consolador vem imediatamente quando nós erramos e diz: você errou. E como é que é a sua atitude? De arrogância? O que Davi podia falar? Poxa, também o mulherão daquele, eu não conseguia. Poxa, aquele ali, ó, eu olhei, ela estava ali na minha frente, eu não conseguia resistir. Eu sou homem, sou rei. Ele podia falar qualquer coisa, se justificar. O caminho dos fracos é a justificativa sem pé nem cabeça. Mas os fortes, os valentes, confessam o erro e continuam caminhando. O Senhor perdoou o seu pecado, mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Porque, na verdade, ele era um filho da mulher de Urias, não era filho da mulher de Davi. A mulher de Davi veio a ser depois. Quando então ela deu à luz a Salomão, filho de Davi.
Mas aquele filho, Deus tomou. E quando tomou, Deus colocou uma doença. E durante 7 dias, Davi jejuou. Davi se enfiou dentro de um quarto, foi para o chão, começou a orar, e orou pelo filho, e orou. Mas aquele filho, Deus resolveu não responder. Aquela oração, Deus resolveu não responder. Mas, na verdade, Deus respondeu, né? Na verdade, Deus disse não. Esse não. Esse não. E Davi orava. E quando disseram para ele, olha, morreu seu filho, ele levantou, a Bíblia diz que ele levantou, trocou, né, sacudiu lá, tomou um banho, trocou as roupas e foi viver a vida. É isso? Não. Tomou um banho, trocou de roupa, se perfumou, penteou os cabelos, foi para a casa do Senhor adorar. Foi para a casa de Deus adorar. Antes de comer, de entregar no jejum, ele saiu aqui, diz aqui, querido. Está aqui no versículo 20, capítulo 12, de 2 Samuel, versículo 20. Então Davi se levantou do chão, tomou o banho, penteou os cabelos, trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Esse é o guerreiro que Deus quer. Não precisa errar como ele errou. Mas se por acaso você errar, reconheça o seu erro diante do Deus Todo-Poderoso. Humilhe-se diante do Senhor, queridos. Porque você é valente, você foi nascido para isso. Você tem a marca do Senhor, o sangue de Jesus está sobre a sua vida. Você pode lutar, está capacitado para vencer. Deus te capacitou para vencer. Diga para o teu irmão, Deus te capacitou para vencer, meu irmão. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Quantos vencedores tem aqui? Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando eu ouço de Deus coisas assim, né, no meu coração, palavras como essa, eu quero te encorajar a ser assim. Eu estou falando aqui, eu arriscaria a minha vida, né? Estou falando na frente da minha esposa que me conhece. Eu não poderia pregar isso se eu não vivenciasse isso, né? Essa realidade na minha vida. Sabe, assim, no bom sentido, mas eu sou tinhoso. Sabe, assim, no bom sentido, estou falando. Aquela pessoa que não... Sabe, eu não vou dar o braço a torcer fácil, não. Eu não vou esmorecer facilmente. Eu não vou. Eu decidi Jesus. Quantos decidiram Jesus aqui na sua vida? Eu decidi por Jesus. A minha vida o Senhor tem nas suas mãos e eu sou aqui o instrumento nas mãos dele. O que ele quiser fazer, vai fazer comigo. Mas um fato é que nessa igreja cresce, vai crescer mais ainda, muito, mas muito mesmo, aqueles que têm disposição para lutar, aqueles que têm disposição para guerrear, os soldados do Senhor, as valentes do Senhor e os valentes de Deus, que luta, sai do seu lugar, sai do seu comodismo. Tem gente precisando de socorro. Aonde? Lá no Arraial do Cabo. Lá vai Francisco. Lá vai outro irmão. Lá vai pastor. Lá vai seja quem for. E vai para lá para socorrer. Lá em São Pedro, lá não sei aonde. Vamos lá, querido. Vamos lá. Quantas vezes saímos de casa? Eu, minha esposa, meus filhos. Vivi febre de não sei quantos graus lá. Arthur, crise alérgica, bronquite, sei lá o quê. Pegava os filhos, botava no carro, agasalho, tal, vamos embora. Poxa, essa loucura, está expondo as crianças. Queridos, pode ficar tranquilo, eu sei até onde posso ir. Eu sei até onde Deus coloca a mão nas coisas.
Eu sei que o meu Deus me protege, me guarda. Se você acha isso um exagero, eu respeito a sua opinião. Mas eu digo que até aqui me ajudou o Senhor. Quantos querem ser assim, guerreiros também? Eu quero ser muito mais, queridos, também. Eu quero me juntar a você. Quero formar esse exército contigo. Eu preciso. Nós precisamos ser valentes. Tem situações difíceis pela frente. As coisas tendem a apertar. As dificuldades vão aumentar. Estamos aí na luta para conseguir, um salão lá. Em São Pedro. 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil reais. Onde já se viu uma coisa dessa? Parece só porque a gente está procurando, os caras botaram no preço desse. Mas vai ter alguém que vai chegar, por favor, alugue o meu salão, 3 mil reais. Eu quero alugar para vocês. E está aqui, no melhor lugar, o melhor salão, a melhor colocação, melhor tudo. Porque eu creio, já está escolhido, só falta a gente ver onde é. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E no ministério de louvor, de música, por que não está aqui à frente? Guerreiros. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, valente. Valente do Senhor, coloca a mão sobre o seu peito. Vamos orar. Antes de eu orar e vocês concordarem, eu quero que você ore. Você ore por você, pela sua vida. Senhor, aqui está um guerreiro. Se você já tem mais idade, você fala assim, aqui já está um velho guerreiro. Aqui está um guerreiro do Senhor, um valente do Senhor. Eu digo isso pela fé, eu creio. Senhor, se eu estou aqui, porque o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem colocado a sua mão sobre a minha vida. O Senhor tem me levantado. O Senhor tem conferido a mim, bênçãos e mais bênçãos. Eu estou aqui por causa do Senhor. Oh meu Deus, oh meu Pai, eu preciso mais revestimento, eu preciso mais de Ti. Ó Deus, a autoridade me foi dada, mas eu quero, ó Deus, situações. Apresenta a mim, Senhor, situações onde, ó Pai, a fé vai ser colocada em prática. Onde, ó Pai, eu posso estender as minhas mãos. Onde eu vou lutar e vou guerrear. E a vitória virá na certa. A vitória virá na certa. Os gigantes vão cair em nome de Jesus. Eu me posiciono. Diga, eu me posiciono, Senhor. Eu me posiciono, Jesus. Eu tomo posição agora. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Soldados do Senhor, soldados de Deus, apresente-se quando Deus te chamar. Estejam atentos, estejam aptos quando Deus convocá-los. Quando Deus convocá-los à guerra, estejam atentos. Levante agora as suas mãos aos céus. Levante, nós vamos fazer guerra espiritual. Nós vamos declarar sobre essa igreja bênçãos do Senhor. Levante a sua mão, ore comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós acreditamos que nós vamos avançar. Nós vamos tomar, a Deus, parte. Nós vamos fazer a história. Nós vamos escrever a história dessa cidade. Lá na frente vão dizer, ó Deus, que uma igreja que nasceu, ó Pai, lá no bairro, ó Deus, perto da rodoviária, lá no Jardim Flamboyant, uma igreja, Deus, lá na José Paz de Abreu, que nasceu ali, mudou a história da cidade, de norte a sul, de leste a oeste. Muitos grupos familiares estão nascendo e vão nascer mais ainda. Você é um guerreiro de Deus. Eu declaro nascimento de grupos familiares, multiplicação, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Uma direção aqui, queridos. Quantos guerreiros do Peró tem aqui nesse lugar? Levante sua mão.
Você que é do Peró, por favor, se ajunte aqui. Nós já estamos encerrando. Vamos encerrar agora aqui. Se junte num cantinho aqui, por favor, aqui. Os guerreiros do Peró. Ah, glória a Deus. Aleluia. E os guerreiros de São Pedro da Aldeia. Quantos tem aqui? Quantos estão aqui de São Pedro? Por favor, venham aqui na frente. Se juntem aqui. Se juntem aqui na frente. Aqui, ó. No canto de cá agora aqui. Todos de São Pedro da Aldeia, por favor, venham aqui agora. Juntem-se aqui. Ah, eu não sou de São Pedro, eu não sou de Peró. Você é dessa igreja, você é aqui do núcleo. Você é da sede da igreja de comunidade. Você é um guerreiro que vai orar por essas vidas. Amém? Você vai estender a sua mão daí. Você vai estender para cá. Os irmãos de Arraial do Cabo, posso esquecer, Arraial do Cabo, tá lá? Se juntem lá atrás, lá. Podem se juntar lá atrás. Pode ficar lá. Por favor, Francisco está onde? Olha lá para trás. Fique lá. Se juntem aí, os irmãos do Arraial. São 3 núcleos que temos aqui. Que vai nascer uma igreja. Nesses lugares aqui vão nascer igrejas, amém? Vão ser plantadas igrejas do Senhor nesses lugares. Todos os irmãos que não se locomoveram, vocês são da sede aqui, da comunidade aqui em sede. Você vai levantar as mãos. Levante as suas mãos agora. Pode levantar lá para trás, pode levantar aqui para frente, qualquer direção. Você vai levantar as suas mãos agora. E você vai orar. Wellington, vem aqui, por favor, queridos. Chega aqui na frente. Você vai me ajudar nessa oração. Minha garganta já está queimando. Você vai orar agora, queridos, em nome de Jesus com o Wellington, por essas igrejas que vão nascer em São Pedro da Aldeia, vai nascer no Peró, vai nascer no Arraial do Cabo, em nome de Jesus, e depois em outros lugares, tá bom? Vamos orar a Deus. Amém, Senhor. Como igreja, meu Deus, reunida aqui em Teu nome, nós já queremos profetizar essa igreja de São Pedro da Aldeia, rompendo, crescendo, conquistando, ganhando vidas para o Senhor. E nós já declaramos este povo aqui, estes guerreiros do Senhor, capacitados, homens e mulheres, ousados e usados pelo Senhor para ganhar aquelas vidas, meu Pai. Profetizamos também Arraial do Cabo, um celeiro de obras, o Francisco e a Rose à frente desta batalha, junto com esses guerreiros, ganhando aquele povo de Arraial do Cabo, declarando que Arraial do Cabo pertence ao Senhor Jesus Cristo, assim como no Peró, meu Pai. Nós oramos agora, declarando, profetizando o Teu agir, o Teu mover, o sobrenatural do Senhor, vindo sobre este povo, vindo sobre estes guerreiros que não têm medido esforços para estar buscando o Teu reino. Capacita o Márcio, a Sônia, à frente deste exército de guerreiros, que eles possam em breve estar inaugurando aquele núcleo no Peró, para a glória, para a honra do Teu nome, meu Pai. Assim como nós oramos por esta igreja e os outros núcleos que nascerão a partir daqui, nós profetizamos aqui guerreiros e guerreiras do Senhor, valentes que não olham para trás, mas sim querem fazer, querem praticar o ID do Senhor, ganhar vidas e cuidar bem delas. Nós profetizamos aqui guerreiros vitoriosos em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia!